Bom dia, primeiro B, tudo bom? Hoje eu vou entrar num assunto bem interessante, construção de gráficos, tá? Nós vamos trabalhar com dois tipos de gráfico. A função do primeiro grau, lembrando que toda vez que x, quando não tem nada, é elevado a 1, então equação do primeiro grau, tá? Essa função do primeiro grau, sempre quando eu for construir gráficos, vai me dar uma reta, assim, ó. Ou ela vai ser crescente, como nós já vimos, ou ela vai ser o quê? Decrescente, do lado de cá. Então, crescente e decrescente, certinho? E também nós podemos fazer gráficos de equações do segundo grau. Toda vez que for uma equação do segundo grau, x foi elevado a 2, o gráfico não mais vai ser uma reta, mas sim uma parábola. Parábola crescente quando a carinha estiver sorrindo. E parábola decrescente quando a carinha estiver triste, tá bom? Então, nós temos retas para a equação do primeiro grau e temos parábolas para uma equação do segundo grau. Certinho até aí? Ótimo! Na aula passada, anteriores, das atividades que eu passei de quarta para sexta-feira, dentre elas, lá no Centro de Mídia, foi proposto para vocês construírem um gráfico e eu percebi que vocês estavam com dificuldade. Então, nós vamos entrar detalhadamente nesse assunto hoje, tá bom? Para eu construir o gráfico, primeiro passo, pegar a função dada. Então, eu tinha lá 3 funções, tá? Isso daqui é da aula passada, do Centro de Mídia. A primeira função que foi dada foi esse daqui, ó, 2x menos 1. Aí fazia algumas perguntas, encontre o A, encontre o B. Então, a gente viu lá, quem é o A? O número que acompanha o X, o 2. Quem é o B? O termo dependente, o menos 1. Aí depois pedia para vocês construírem um gráfico e aí que o negócio pegou, né? Parece que tem algumas pessoas ainda com dificuldade. Então, nós vamos trabalhar nesse assunto agora. Primeiramente, para eu construir esse gráfico, eu vou dar valores para x. Professora, pode ser qualquer valor? Pode. Só que eu costumo utilizar esses valores aqui, ó. Nós vamos montar uma tabelinha, ó. Vamos utilizar a régua para nossa tabelinha ficar bonitinha, não torta, né? Fazer bonitinho. Então, aqui eu vou colocar os valores para x. Quais valores que eu vou colocar? Números positivos, 1, 2, 0, e números negativos para ver como que o gráfico se comporta com números negativos também, tá? Normalmente, a gente usa esses valores. Pode ser qualquer um? Pode, professora. Aí, os valores que vocês quiserem dar, colocar, tá? Pega a função dada, 2x menos 1, o resultado sempre vai ser o y. Daqui a pouco vocês vão entender o que vai acontecer aqui, tá? Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, no lugar do x, eu vou substituir esses números e colocar o resultado no valor do y, tá? Lembrando que f de x é como se fosse assim, ó, y igual 2x menos 1. Então, se o y é igual a 2x menos 1, significa que quando eu achar o resultado, eu acho o valor de y. Então, vamos lá, professora? 2 vezes. No lugar do x, então, coloco 1 menos 1. Vamos fazer? Primeira multiplicação, hein? 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Pronto. Esse é o valor do y. Vou fazer a mesma coisa na linha de baixo, só que agora no lugar do x, coloco 2. Lembrando que o 2 está multiplicando o x. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3, professora. Pronto. Agora, vou fazer a mesma coisa colocando 0. 2 vezes 0, 0. 0 menos 1, só tenho 0 menos 1, é o menos 1, professora. Tá? O 0 é como se não fosse neutro, né? Ele não interfere em nada. Menos 1 agora, 2 vezes, no lugar do x, menos 1. Com menos 1 da fórmula, não vai esquecer, hein? Joguinho de sinal, na multiplicação, sinal diferente, negativo. Então, mais vezes menos, menos. 2 vezes 1, 2. Menos 2 com menos 1, agora é uma soma, ó. Eu devo 2 e eu devo 1, então eu fico devendo 3. Eu somo, mas eu continuo devendo, tá joia? Aqui vai ficar
2 vezes menos 2, menos 1. Tem que copiar, não posso esquecer. Ó, joguinho de sinal. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4. Menos 4. Com menos 1, eu devo 4 e eu devo 1, eu tô devendo 5. Prontinho. Feito isso, nós vamos colocar isso no gráfico, tá bom? Eu faço o eixo da ordenada e o eixo da abscissa. Ou seja, aqui eu coloco valores para x e aqui eu coloco valores para y. Como que eu faço isso? Vamos lá. Meu primeiro ponto aqui, ó, que eu vou ter para formar minha reta. Quando meu x for 1, meu y vale 1. Vamos verificar. O x, ele tá indo entre 1 e menos 2, certo? Então, eu já vou localizar, ó. Eu vou dar aqui de meio em meio centímetro, tá bom? Ó, então, 1, 2... O 3 eu não precisei dele, então aqui eu já vou colocar o menos 1, só os pontos que eu vou utilizar, tá? E o menos 2. Esse daqui para x, ó. Agora, o y, ele foi de 1 a menos 5, tá vendo? E 3 positivo. Então, aqui para cima são os meus números positivos. Então, 1, 2, 3. Vai até o 3 positivo. Agora, daqui para baixo são os números negativos. Então, vai ficar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até chegar no menos 5. Porque foi até o menos 5 aqui no meu resultado. Então, ó, positivo para x, negativo para x. Positivo para y, negativo para y, certinho? Vamos fazer nossos pontos? Então, vamos. Quando meu x for 1, meu y vale 1, ou seja, no eixo do x é 1, o meu y vai valer 1. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou unir esses dois pontinhos, fazendo sempre um quadradinho, ó. Eu encontro esse com esse. Aí, o encontro dos dois, a gente chama de vértice, tá? A gente vai marcar aqui a nossa localização. Depois, o 2 e o 3, ó. Quando x for 2, meu y vai valer 3. Então, quando x for 2, meu y vai valer 3. Aí, eu faço a mesma coisa, ó. Eu vou subir o 2 até chegar lá no 3, ó. Chegou no 3, eu encontro e uno, ó. Pronto. Quando o meu x foi 2, meu y valeu 3, positivo. Olha agora, quando meu x for 0, meu y vai valer menos 1. Se o x for 0, eu não vou marcar nada no x. Eu vou marcar quem? No y, em cima mesmo da ordenada. Então, aqui, ó, olha onde vai ficar o meu pontinho. Menos 1, ó, o x é 0, meu y vale menos 1. Então, em cima do menos 1 vai ficar o meu pontinho, tá? Aqui, menos 1 para x e menos 3 para y. Então, ó, onde está meu menos 1 para x? Aqui. E onde está o meu menos 3 para y? Aqui embaixo. Então, menos 1 para x, eu desço até encontrar o menos 3 para y. Pronto, achei meu pontinho, ó. Menos 1 para x e menos 3 para y. Menos 2 para x e menos 5. Então, menos 2 para x, aí eu vou encontrar com menos 5, que tá aqui no y, ó. Pronto. Deu para perceber que quando eu for unir esses pontinhos, vai me dar uma reta? Vamos fazer? Vamos unir eles? Olha aqui que bonitinho. Pronto. Ah, professor, e é uma reta o quê? Crescente ou decrescente? Essa reta é crescente. Por que ela é crescente? Porque o número que acompanha o x é positivo, certinho? Então, era só vocês terem feito isso. Vamos para o próximo? F de x é igual a menos 5x. Depois eu quero isso tudo no caderninho de vocês, tá bom? Registrado. Tirem foto e me manda para eu saber que vocês estão fazendo. Então, vamos lá, ó. Esse é o x, esse é o y. Só que agora eu vou usar a outra função, menos 5x.
que eu já sei dessa função? Que ela é uma função que decrescente. Por que ela é decrescente? Porque o número que acompanha o x é negativo. Ah, entendi. Pessoal, valores para x da mesma maneira que a primeira, tá? Qual números que eu vou colocar então? 1, 2, 0, menos 1 e menos 2. Pronto. Esses daqui não vai mudar. Agora, nós vamos descobrir o y, certinho? Então, vamos lá. Não sei porque que eu tô fazendo essa linha não, mas tudo bem. Para ficar bonito, né? Vamos lá, então? Então, a função agora é menos 5x. Olha, até mais fácil. Vamos lá? No lugar do x, então, quem que eu vou colocar? 1. Então, vai ficar menos 5, ó. A função é menos 5x. Então, 5 vezes. No lugar do x, eu vou colocar 1. Então, vamos lá. Menos vezes mais, menos. 5 vezes 1, 5. Sinal diferente, negativo. Agora aqui, menos 5 vezes, no lugar do x agora, eu vou colocar o 2. 5 vezes 2, 10. Então, sinais diferentes, negativo, menos 10. Menos 5 vezes 0. 5 vezes 0? 0 tem sinal? Não. Menos 5 vezes, no lugar do x, eu vou colocar o menos 1. Sinal igual, positivo. 5 vezes 1, 5. Tem que tomar cuidado só com o joguinho de sinal, tá? Menos 2, coloco menos 2. Menos vezes menos, mais. 5 vezes 2, 10. Positivo. Agora sim, nós vamos fazer o nosso gráfico de acordo com esses resultados, tá bom? De meio e meio milímetro, para não ficar muito grande. Vocês perceberam que agora vai de 10 a menos 10? Vamos ver se vai caber aqui no meu caderninho. Vamos lá, então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha onde foi parar meu 10 positivo, gente. Lá em cima, ó. Vê se pode. Menos 10. Ih, professor, tô achando que não vai caber não, hein? Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, menos 10 tá aqui, tá? Então, vamos lá. Lembrando que essa linha aqui, ó, ela não tem, tá? É porque eu passei um traço, só que o 10 ultrapassou os limites. Então, não tem essa linha, esquece ela. Então, vamos lá. Continuando a nossa história aqui, vamos localizar os pontos, então. E aqui do x, vai ficar o 1, o 2, o menos 1 e o menos 2, certo? 1 e 2, menos 1 e menos 2. Então, vamos lá. Quando meu x for 1, meu y vai valer menos 5. Então, quando for 1 positivo, vai valer menos 5. Menos 5 negativo tá aqui. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ó, então, quando for 1 no x, vai ser menos 5 no y. Usa a reguinha para ficar certinho, tá? Depois, quando for 2 no x, vai ser menos 10 no y. Então, ó, 2 no x, menos 10 lá no y. Então, também é negativo. Aí, a gente vem aqui e encontra com o menos 10. Tá aqui o meu encontro. Depois, quando o x for 0, meu y vai valer 0. Então, ele vai passar aqui, ó, 0, 0, ó. É o meio, justamente o centro, tá bom? Quando meu x for menos 1, meu y vai valer 5. Quando ele for menos 1, vai valer 5 positivo. 1, 2, 3, 4, 5 no y. Positivo. Então, quando for menos 1, vai valer 5 positivo. E quando for menos 2, vai valer 10. Menos 2, encontro lá no 10. Positivo, tá aqui.
Agora eu venho com a minha reguinha, ó, e vou unir os pontos. Prontinho. Percebeu a diferença? Ó, crescente, decrescente, ó, tá diminuindo, tá bom? Por que que é decrescente? Porque o número que acompanha o x é negativo, certinho? A próxima função aí é f de x igual a 18. Vamos ver como que fica? F de x igual a 18. Então, vamos lá, ó. F de x igual a 18. Aqui, pessoal, significa o seguinte. Lembra quando eu falei que f de x é a mesma coisa que y? Então, aqui é como se eu estivesse falando assim, ó. O y é igual a 18. Ah, mas e aí, professor? Y é igual a 18. Não tem lugar para mim colocar o x. Como que eu faço esse gráfico? Muito simples. Vou vir aqui, vou colocar qualquer valor para x. Significa o seguinte. Qualquer valor para x, o y vai ser 18. Então, eu venho aqui, localizo 18 no y, tá? Bonitinho, vocês vão lá e mede certinho. Localizei, imaginei que o 18 fosse aqui, tá? Vocês medem com a régua. Qualquer valor. Se o x for 1, meu y vai ser 18. Olha aqui que legal. Se meu x for 2, meu y vai ser 18 também. Qualquer valor para x, meu y vai ser 18. Se for 3, vai ser 18 também. O y é igual a 18. Se meu x for 4, meu y vai ser 18. Então, o que eu tenho aqui? Uma reta. Ó, posso fazer com ele negativo? Também, sempre vai dar 18, tá? Eu tenho uma reta e aí nós falamos que essa reta é reta constante. Ou seja, ela não é nem crescente nem decrescente, ela é constante. Por quê? Qualquer valor que eu colocar para x sempre vai ser 18. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Nas próximas atividades, eu vou colocar 2 funções de primeiro grau para vocês treinando um pouquinho mais, tá? E depois a gente já entra nas equações do segundo grau, combinado? Então tá bom. Abraços!